De volta com o JG e vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu vou conversar agora com a Ana Laura Barbosa, que é professora de Direito Constitucional da SPE. Doutora Ana Laura, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigada pelo convite. Bom, foi o segundo dia aí de rodada da apresentação das defesas dos réus do núcleo da trama golpista e a gente percebeu algumas diferenças entre eles em determinados momentos, eles até se acusavam, não é? Nós tivemos a ministra Carmen Lúcia até chamando a atenção de quais seriam as medidas de exceção, não é, que o Paulo Sérgio Nogueira estaria tentando evitar que o ex-presidente Bolsonaro tomasse. Não é porque ele falou nisso, que ele participava da reunião por conta disso, até por isso ele foi afastado. Eles tentaram muito desqualificar a delação de Mauro Cid, isso já tinha ocorrido ontem também, e houve alguns questionamentos em relação a procedimentos do relator, o ministro Alexandre de Moraes, isso principalmente por conta da defesa de Braga Neto, que houve uma cariação dele com Mauro Cid e a cariação não foi gravada diferente de outros momentos dessa fase processual. Eu queria saber se você vê grandes problemas em relação a esses questionamentos que possam levar talvez a algum pedido de vista, alguma divergência dos ministros. Veja, Denise, eu acredito que alguns argumentos processuais que apareceram agora não devem ecoar no tribunal, não devem ter consequências e influenciar nas conclusões, até porque alguns deles já tinham aparecido quando do conhecimento da denúncia e não tiveram consequência prática em posicionamentos do tribunal, como é o caso do questionamento da validade da delação do Mauro Cid. Isso já foi questionado, já foi superado, deve facilmente ser superado de novo. O argumento que apareceu bastante em várias defesas relacionado a cerceamento de defesa, ou seja, que vários advogados demoraram para ter acesso às provas, demoraram e quando tiveram acesso eram muitas provas, é um argumento contundente, algo que é muito sensível à advocacia, porém acredito que também não deve surtir efeito a essa altura e também não deve ter peso. Um argumento que eu acredito que possa ter algum efeito vem daqueles réus que de fato tentaram se distanciar de tudo isso que aconteceu. Um deles é o Paulo Sérgio Nogueira, que você mencionou, e a defesa do Augusto Heleno também adotou, de certa forma, essa estratégia ao afirmar lá que houve um distanciamento a partir de certo momento do governo. Então, eu acho que essas talvez tenham alguma chance de sucesso e, claro, deve ter mais divergência quanto à dosimetria da pena também. Em relação ao general Heleno, inclusive a defesa dele chegou a sugerir que teria havido manipulação por parte da Polícia Federal no uso de partes de uma agenda deles, que, segundo ele informava, era uma agenda diária que ele mantinha, que não tinha nada a ver com o golpe, e eles extraíram determinados pedaços distantes, ele falava muito 100 páginas longe, uma coisa não tem nada a ver com a outra, para tentar demonstrar que ele não participou do que seria uma trama golpista mesmo, né? Se distanciar. É isso que eu falava, que eles, em certa medida, acabam se acusando e sobraria para Bolsonaro mesmo, não é? Sim, acredito que sim. Tanto que a defesa de Bolsonaro, por mais que tenha questionado toda a denúncia e o caminho da denúncia, e qual seria a participação efetiva de Bolsonaro, né? Acho que teve esse tom, também teve de certa forma um tom de contenção de danos ao fazer afirmações a respeito da pena, da duração da pena, então foi possível perceber essa diferença no tom. E por que ele falou muito em 30 anos, se ele pode ser condenado a 45 anos? Seria o tempo válido mesmo de pena, o limite? Seria o limite, eu acho que uma tentativa retórica também de convencer pela quantidade de anos, né? E acho que tem uma diferença aí a depender da quantidade de crimes, de quais crimes ele for condenado, então acho que foi uma tentativa de convencimento. Como aconteceu ontem, eles tentam desvincular a tentativa de golpe, né, da tentativa de você afetar o Estado democrático de direito, que uma coisa estaria inserida na outra, então é o que valeria, não é? Isso, exatamente. Se os dois crimes foram cometidos ao mesmo tempo ou se eles foram, ou se um entra dentro do outro. Agora, enquanto está correndo o julgamento no STF, na semana que vem nós teremos aí a
a manifestação dos vários ministros, em paralelo no Congresso se tenta avançar de novo com o projeto de anistia, né? O senador Flávio Bolsonaro falou, inclusive, que ele não quer uma anistia meia-bomba, que ele quer a anistia completa, que incluiria o pai dele. É a posição também de Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL. Segundo Valdemar, eles não tiveram direito de defesa. Por mais que estejam sendo apresentadas as defesas, já houve depoimento, inclusive, dos implicados, dos réus, todos eles falaram, até o ex-presidente Bolsonaro, ele falou que eles não tiveram chance de defesa e que a anistia faria justiça. Essa anistia poderia se sobrepor a uma decisão do Supremo? Veja, Denise, acho que é importante falar que estamos no campo da conjectura, porque não sabemos ainda qual vai ser o texto dessa anistia, quem ela vai abarcar ou não, qual vai ser o conteúdo, mas no campo da conjectura, acho que é importante falar que, a princípio, sim, seria uma lei que aprovaria a anistia e se sobreporia à decisão do Supremo. Aí, a discussão que surgiria é se essa anistia é compatível ou não com a Constituição. E aí, em minha visão, por mais que eu ache que seria uma atrocidade a aprovação da anistia, acho que seria muito ruim, considerando a gravidade dos crimes, se de fato houver uma condenação, não acho necessariamente que seria inconstitucional, a depender do conteúdo, claro, que vier a estar nessa lei. Até acho que existe aí algum argumento que possa ser desenvolvido para sustentar que seria incompatível com a Constituição, mas exigiria algum malabarismo, uma criatividade argumentativa, né? Teria que ir pelo caminho de talvez ser contrário ao princípio republicano, mas já tivemos uma anistia que foi validada pelo Supremo há muito tempo, é verdade, né? Mas já foi validada. Então, acho que exigiria aí algum malabarismo para entender por que o Legislativo não pode aprovar esse instituto. Em princípio, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso, ele quer elaborar um texto próprio, ele quer barrar essa iniciativa mais ampla de uma anistia, talvez pensando na dosimetria das penas, até nos envolvidos no 8 de janeiro diretamente, não necessariamente os réus da trama golpista, né? Então, ele tenta barrar. O Mota já vê chances de o projeto avançar, pelo menos na Câmara, que já haveria votos suficientes para isso. Então, há uma divisão política também quanto a isso, e o texto não está elaborado, talvez por essa condição que você colocou. Claro, e eu imagino, claro, de novo, não temos textos, então estamos apenas discutindo o que deve vir, mas se o produto for algo que tenta mexer nos detalhes da decisão, eu acho que tem um argumento mais forte para dizer que teria uma violação à separação de poderes. Porque, claro, o Legislativo ele pode anistiar, mas ele não pode modificar um juízo da pena ou dos detalhes de modo de cumprimento de pena que o Judiciário faz. E isso aí sim seria contrário à Constituição. Agora, você acha válido, por exemplo, o argumento de que Bolsonaro não tem recurso por ter ido direto para o Supremo? Também foi uma posição de Valdemar Costa Neto, que pode ser a leitura política. Entra aquela questão do foro que não passou da semana passada, que a gente achou que seria deixada de lado. Porque ele pode recorrer no Supremo se houver divergência agora, é isso? Ele pode recorrer, ele pode entrar com um tipo de recurso que chama embargo de infringência, embargos infringentes, né, se houver 2 votos divergentes. O que se estima é que não tenha 2 votos divergentes, então ele não poderia entrar com esse recurso. O que ele poderia fazer é questionar só obscuridades ou omissões na decisão. Agora, eu acho que é um argumento fraco dizer que ele não teve direito de defesa só porque o julgamento ocorreu no Supremo. Existem várias autoridades com foro por prerrogativa de função que também têm um julgamento similar e nem por isso se diz que não tiveram direito de defesa. É uma característica natural do foro. Agora, é pacífica a situação de que ele seria julgado mesmo pelo STF, que é uma coisa que coloca muito, que ele, como ex-presidente, deveria ir para a primeira instância e não diretamente para o Supremo. E houve um entendimento por parte do Supremo de que toda a trama golpista foi na fase em que ele ainda estava na presidência. E daí o envolvimento. Ramagem usou um pouco essa argumentação para se livrar de 2 acusações, de 2 crimes, né? Veja, o Supremo ele mudou várias vezes de jurisprudência a esse respeito, e em 2017 ele criou uma restrição ao foro que dizia que de fato autoridades que não estavam no cargo
ou que cometeram crimes que não eram relacionados à função não teriam foro. O Supremo mudou há pouco tempo esse entendimento, passou a entender que permaneceria com o processo nas suas mãos, mesmo depois que a autoridade deixasse o cargo. Isso se aplicou ao Bolsonaro, isso se aplicou para outras autoridades também, a partir do momento que a jurisprudência mudou. Claro que eu acho que pode ser discutido a influência política nessa mudança do posicionamento, mas sendo ou não político, o fato é que isso se aplicou para outras autoridades também. Não foi apenas nesse caso? Não foi apenas nesse caso. Porque senão poderia parecer casuísmo mesmo você mudar a alteração exatamente para pegar esse processo, né? Não, isso, claro que alguém pode questionar o tempo, o timing dessa mudança, mas o fato é que uma vez modificado, isso se aplica para o futuro do Supremo, isso tem sido aplicado para outros processos. Perfeito, eu agradeço muito a presença da Ana Laura Barbosa, que é professora de Direito Constitucional da SPM. Mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise, boa noite. Com vocês.